Olá, meus irmãos, saudação de paz a todos que estão conosco nesse vídeo, nesse material, ao qual nós preparamos para a edificação da sua fé. Quem vos fala é Bispo Marcelo Alencar, em nome do Instituto Bíblico Pastor Antônio Gomes, juntos crescendo na graça e no conhecimento. Quero louvar a Deus pela vida do nosso presidente nacional, Apóstolo Rubens Gomes e Bispa Paula Souza, esse casal maravilhoso que sempre tem apoiado, investido na educação cristã do nosso ministério. Hoje nós vamos falar sobre a ordenação ao diaconato, de uma forma prática, objetiva, com a intenção de encurtar a distância entre a palavra de Deus e você, querido obreiro, querida obreira do Senhor. Com esse material, você poderá acessar do conforto da sua casa, do seu trabalho e compartilhar conosco aqui sobre a palavra de Deus, sobre essa ordenação tão maravilhosa e tão importante para as nossas vidas. Amém? Então vamos juntos aí aprender um pouco mais da palavra de Deus. Quando nós falamos sobre a ordenação, diaconato, diáconos e diaconisas, nós temos alguns textos base que vão nos trazer luz acerca desta ordenação. Hoje nós vamos usar como texto base o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 13, onde o apóstolo Paulo vai trazer uma orientação ao seu discípulo Timóteo. Está escrito assim a partir do verso 8. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Esse é o texto base que nós vamos iniciar. Também nós iremos passar pelo livro de Atos dos Apóstolos, ao qual também vai nos trazer uma base muito sólida para o nosso conhecimento, tá? Quando nós falamos no diaconato, a primeira coisa que nós temos que ter em mente acerca do serviço, de servir a igreja, é ter Cristo como nosso maior exemplo. É ter Cristo como a nossa maior referência. Tá? O primeiro ponto aqui, o significado do termo. Então, o termo grego, diaconia, significa ministério, ou melhor, serviço. Então, quando nós olhamos para o diaconato e entendemos que esse termo tem a ver com serviço, logo em nossa mente vem que aquele que serviu de uma forma perfeita foi Cristo. Então, aos diáconos, a maior referência que vocês têm que ter no ministério de vocês é Cristo. Por quê? Porque Cristo, a vida inteira aqui na terra, ele demonstrou um verdadeiro sentido da diaconia em todos os seus aspectos. Eu destaquei aqui um texto no livro de Mateus, o capítulo 20, e o verso de número 28, aonde está escrito assim, Mateus 20, 28. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e oferecer a sua vida em resgate de muitos. Então, Cristo é a maior referência de serviço. Amém? Paulo, quando escreve aos Filipenses, o capítulo 2, o versículo 5 ao 7, está escrito assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, o que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se,
mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, quando nós olhamos para o termo diácono, diaconia é serviço. Quando falamos em serviço, Cristo, a nossa maior referência. Amém? No livro de João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, está aí a imagem para você ver, depois você acompanha o texto lá, capítulo 13, verso 4 e 5, mostra Jesus lavando os pés dos discípulos, tá? Um simbolismo de humildade e de serviço. Amém? O conceito da função do diácono. Então, como nós já lemos aqui, diácono, diáconos no grego, segundo o dicionário Vini, refere-se àquele que presta trabalhos voluntários, aludindo aos exemplos dos criados domésticos dos tempos do Novo Testamento. Então, esse termo destaca em especial a função de um mestre ou de um pastor cristão, entrelaçando o sentido técnico do diácono diaconisa. Uma outra palavra grega para o termo é doulos, que se refere a um servo ou um escravo. Resumindo, a ideia aqui é que a função do diácono remonta a do serviço voluntário prestado, né, por esse ministro, ou por esse servo ou assistente para alguém. Então, o conceito da função do diácono é servir pessoas. Na onde? Na igreja, na obra de Deus, para o reino de Deus. É um serviço para o reino de Deus. Tá? Como surgiu, então, a ordenação ao diaconato? Como que surgiu, então, essa necessidade? Então, quando nós olhamos para o contexto bíblico da época, nós vamos ver que foi de um acontecimento que na igreja primitiva, diante de uma bênção, de um problema e uma reivindicação. Olha só que interessante. Então, primeiro, a bênção, o crescimento numérico. Então, depois que nós vemos o relato de Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo, o empoderamento para a pregação da palavra de Deus, muitas vidas aceitaram a Cristo e começaram a juntar à Assembleia dos Santos. Então, qual é a bênção? O crescimento numérico e extraordinário da igreja. Isso é maravilhoso. Isso tem festa no céu. Mas o que vem logo depois, nós vamos perceber que foi uma dificuldade, um desafio, um problema. Porque os apóstolos e anciãos, eles não estavam dando conta de cuidar do quê? Da assistência social aos necessitados, as pessoas na distribuição dos donativos. Então, diariamente, havia uma distribuição de donativos, de alimentos, e os apóstolos precisavam orar, precisavam pregar, ministrar a palavra de Deus. E eles estavam, nessa situação complicada. É aí que surge, então, a necessidade, uma reivindicação. Então, os cristãos helenistas daquela época, os judeus de fala grega, se manifestaram, cobrando, então, essa equidade no atendimento, principalmente às viúvas. Então, esta reivindicação era justa, pois não se pode admitir o quê? Uma acepção de pessoas, privilégio ou apadrinhamento na igreja. Havia uma necessidade devido ao grande número de pessoas. Então, é no texto de Atos, capítulo 6, que nós vamos ver, então, a ordenação, a escolha, o momento onde a igreja escolhe esses irmãos para servir as mesas, servir a necessidade. Então perceba que o diaconato, a ordenação ministerial, ela surge em meio a uma necessidade da igreja. Amém? Isso é importante que os diáconos carreguem no seu coração. Por quê? Porque nós estamos em meio a uma geração onde tem misturado os ensinamentos, como que eu posso dizer para você, a doutrina tem misturado uma aplicação correta da palavra de Deus. Então hoje nós vamos ver homens e mulheres que anseiam pela ordenação ministerial, ao diaconato, mas para pregar, para estar nos cartazes, para sair, para cantar, aceitar agendas. Não,
O diácono, ele surge da necessidade da igreja em ter alguém para fazer o serviço. Serviço. E quando nós falamos em serviço na igreja, existem muitos tipos de serviço na igreja. Amém? Então vamos lá. Para resolver o impasse, olha só, orando e impondo-lhes as mãos, os apóstolos separaram 7 irmãos de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para administrar uma questão étnica e social. Então, livro de Atos, capítulo 6, do versículo 1 ao 7, é esse momento da escolha dos diáconos na igreja. Foi uma decisão de caráter pacificador e de muito bom senso para a igreja não se perder em permanentes desentendimentos, tá? Eu trouxe aqui 2 textos importantes, porque quando nós falamos diaconato, né, nós nos referenciamos também a homens e mulheres, tá? Eu destaquei aí 2 textos que nós podemos ver claramente mulheres exercendo a função do serviço do diaconato. Então, no livro de Romanos, capítulo 16, o verso 1, o apóstolo Paulo escreve assim: recomendo a vocês a nossa irmã Febe, que é serva da igreja em Cancreia. Olha que interessante. Essa palavra aqui, serva, no original, no grego, é diáconos. Olha que interessante. Então, ela executava o serviço na igreja em Cancreia. Então, aqui em Romanos 16, nós vemos a menção de uma mulher exercendo o diaconato. Tá? Em 1 Timóteo, nós lemos lá, mas eu vou fazer questão de ler novamente aqui para você. No capítulo 3, o versículo 11, quando Paulo continua a sua dissertação acerca dos diáconos, do diaconato, a ordenação ministerial, no 11 ele diz: da mesma forma as mulheres. Então ele continua ali uma sustentação, né, de um pilar ético e moral para aqueles que servem. Amém? Aí muitas pessoas vão dizer assim, mas não está escrito assim que ela era diaconisa, mas aqui nós vemos claramente ela servindo. E a palavra servo aqui é diáconos, né? E olha que informação interessante que eu vou trazer para vocês aqui. Nós vemos em nossas igrejas, né, as nossas queridas irmãs missionárias realizando a obra de Deus. E aí, quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, nós não encontramos esse termo missionária, ou destacando uma mulher como missionária. Uma função ali, literalmente escrito. Mas nós vamos ver mulheres exercendo a função missionária, de orar, né, de fazer o ID através da pregação, da mensagem, mulheres exercendo, né, esse ID do Senhor levar a palavra de Deus, verdadeiras missionárias. Amém? Então aqui nós vamos ver Febe realizando a função de serva na igreja em Cancreia, a qual Paulo relata em Romanos capítulo 16, tá bom? De uma forma prática, aqui nós vamos entrar na qualificação. É um ponto muito importante para os nossos dias, né? Então, quando nós falamos em qualificação para o diaconato, isso serve para todos os líderes ao avaliarem, ao separarem os irmãos para o serviço, para a ordenação ministerial em suas congregações, tá? As qualificações diaconais são o requisito imprescindível que tornam o obreiro cristão apto a exercer o ministério de socorro aos necessitados e de serviço aos santos. Tais qualificações acham-se compendiadas em Atos 6, 3 e na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3. São os 2 textos que nós já iniciamos uma análise. Em ambas passagens, há um elenco de virtudes e requisitos que só encontraremos em homens de raríssimo valor. Então, quando nós olhamos para os nossos irmãos que serão separados para a ordenação ao diaconato, nós precisamos levar em conta o que a palavra de Deus nos ensina. Não é por meio daquilo que nós achamos, não é por meio das convicções que nós adquirimos com as nossas vidas no dia a dia, não. Temos que ser baseado na palavra de Deus. Então nós vamos começar aqui no livro de Atos capítulo 6, o verso de número 3 diz assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação. Então o primeiro ponto aqui
homens de boa reputação. No original, o vocábulo aqui é marturómenos, que significa não somente reputação, como também testemunho. Então, um diácono, uma diaconisa precisa, primeiramente, ter um bom testemunho. Todos precisam lhe aprovar a sua idoneidade, o seu caráter, a sua fé sábia e o seu experimento nas boas obras. A ordenação ministerial ao diaconato são para as pessoas que já apresentam um bom testemunho, testemunho familiar, testemunho social, um testemunho dentro da igreja, principalmente. Se não for bem conceituado diante da igreja e do ministério, que não seja aceito. E que a sua reputação seja também comprovada pela família e pela sociedade. Então, olha só, o primeiro ponto do diaconato é ter uma boa reputação. E o que está incluso nessa boa reputação? Pessoas trabalhadoras, porque ela vai servir. Pessoas de bons relacionamentos, pessoas que apresentam os frutos do Espírito Santo em sua vida. Então, quando nós falamos de boa reputação, falamos principalmente em ter um bom testemunho. Não apenas dentro da igreja, mas também fora, no âmbito familiar, ou da sociedade, profissional. Então, infelizmente, nós vemos aí muitas pessoas já debaixo da ordenação do diaconato dando um mau testemunho. Então, a palavra nos ensina que o primeiro ponto de análise é essa boa reputação, o testemunho. O texto continua dizendo que precisam ser cheios do Espírito. Então, o relato de Lucas reafirma as palavras do apóstolo Paulo. Então, Paulo, em Efésios 5, ele disse, olha, não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos, ou seja, sejam cheios do Espírito. Então, o diácono, ele não apenas é batizado no Espírito Santo, mas ele tem que carregar essa plenitude do Espírito, na sua vida. No sentido piedoso, de ser fervoroso em oração, uma pessoa que crê e busca os dons espirituais e tenha também o fruto do Espírito Santo na sua vida. Então, Paulo aqui fala sobre plenitude em Efésios 5,18. Então, Lucas, em Atos 6, também relembra isso. Olha, o diácono precisa ser cheio do Espírito, ter essa plenitude, esse fervor pela oração, esse fervor pelo conhecimento da palavra e esse fervor de ter também o fruto de uma forma evidente na sua vida. No original aqui, o verbo grego usado em Efésios 5,18 é plerouste. E essa palavra, esse verbo plerouste, achava-se no presente e no imperativo passivo da segunda pessoa do plural, ou seja, é um tempo presente que exige uma ação habitual. Então, o diácono precisa ser cheio do Espírito Santo, no sentido do fervor, no sentido da oração, da comunhão, mas também da evidência do fruto do Espírito Santo na sua vida. Bom, o texto continua dizendo, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Olha aí, de acordo com a ótica bíblica, a sabedoria é a forma como vivemos, agimos e reagimos às circunstâncias. É o reflexo da natureza divina em nossa existência. Então, olha só, traduz-se a sabedoria num viver irrepreensível e santo. Esse era o tipo de sabedoria que os apóstolos esperavam encontrar nos diáconos. Eles não buscavam necessariamente homens ilustrados e cultos, mas buscavam homens ao qual eram, buscavam a santificação, ser irrepreensíveis diante da sociedade a qual eles viviam. Então, o diácono precisa ter essa sabedoria, buscar a santificação, ser irrepreensível em todas as áreas da sua vida. O diácono, a diaconisa, ele não pode ser crente apenas dentro da igreja, mas aonde ele colocar a planta dos seus pés. A sabedoria que as Sagradas Escrituras estão a exigir dos diáconos não é a cultura livresca e acadêmica. Deus não está dizendo assim, olha, vai lá, primeiro se forme,
na faculdade, depois venha servir na igreja. Não, não é isso que Deus está dizendo. Então, a experiência que nos advém de uma vida de intimidade com o Senhor vai nos levar a uma vida de santificação, uma vida humilde diante do Senhor, uma vida de obediência, aonde nós vamos servir ao Senhor com alegria. Então, a igreja, quando olhou para os pretendentes, buscou esse tipo de virtude, essa sabedoria que expressava comunhão com Deus, santificação. Bom? Olha aí, é a capacidade de agir como servo de Deus num mundo corrompido e corruptor. É a desenvoltura que só os homens superiores possuem de resolver problemas sem se deixar arrastar pelas circunstâncias, tá? Tiago, capítulo 1, versículo 5, vai dizer, olha, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. Então, essa sabedoria é a sabedoria que nos conecta ao Senhor, né? Não basta sermos cheios do Espírito Santo, temos que ter sabedoria, uma vida de comunhão, de intimidade com Deus, para exercermos tal função maravilhosa no reino de Deus. Continuando, mais uma virtude aí, agora nós vamos para o livro de Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3:8, são virtudes de um diácono. Honestidade. Olha só, Paulo diz a Timóteo, da mesma sorte os diáconos sejam, primeiro ponto, honestos. Por quê? Porque os diáconos, eles iriam lidar com dinheiro, com finanças, com trabalho responsável. Precisavam se portar de uma forma digna, honesta diante da membresia e da sociedade ao qual viviam. Então os diáconos devem ser tão qualificados quanto os bispos. Um de seus requisitos básicos é a honestidade. O apóstolo prescreve da mesma sorte os diáconos. Tá? O que é honestidade, irmão? Probidade, decência, decoro. É a qualidade de quem é íntegro, digno. A palavra grega para honestidade é xenotes, que significa seriedade, honradez, respeito. O diácono é uma pessoa respeitosa, com seriedade, não dada a brincadeira mundana, não dado a brincadeiras corriqueiras, mas sóbrio, de uma palavra única, de sim, sim, não, não. Né? Barrett é da opinião que esse versículo pode ser assim traduzido. Da mesma forma, sejam os diáconos, homens de princípios elevados. Então, o diácono, ele se porta muito bem, ele fala com seriedade, com sobriedade, né? Respeitoso em todos os momentos, não de palavras insinuadas, brincadeiras, né? Esdrúxulas. Então, aqui, quando nós falamos de honestidade, nós falamos sobre tudo isso, esse decoro, essa decência no seu portar. Não de língua dobre. Olha que palavra importante para a nossa geração. É alguém que não consegue manter a própria palavra. Então, uma pessoa de língua dobre é uma pessoa que fala uma hora aqui, depois não mantém a palavra, ou fala mentiras, calúnias, né? Jamais serve como testemunha. Tem sempre duas palavras, uma para cada ocasião. Tem várias versões. Depende da circunstância. Falso, caluniador, peçonhento, vive para difamar e difama para viver. Está sempre pronto a trair os melhores amigos e a semear inimizade entre os companheiros. Então, uma coisa interessante no diaconato, eu até comentei esses dias com alguém, é que uma vez diácono, sempre diácono. Né? Então, essa ordenação exige de nós essa palavra firme, a palavra fiel. O diácono ele não pode ser caluniador, peçonhento, briguento, não pode ser uma pessoa que difama os outros, fala mal das pessoas, fofoca. Não, o diácono ele não pode ter uma língua dobre. Servir no reino de Deus não é brincadeira. Servir no reino de Deus tem que ser com muita seriedade. Muita seriedade. No original, a expressão língua dobre é muito significativa. De logos significa língua dupla, o que detém semelhante deformidade moral, dá o mesmo fato as mais variadas versões.
Pouco lhe importa se a honradez do próximo será ou não comprometida. O homem de língua dobre, de acordo com o grego, é também fofoqueiro. É aquele que não sabe guardar segredo, está sempre presto a arruinar a reputação alheia. É uma tragédia para o povo de Deus, o diácono de língua dobre, né, irmãos? Então, olha só, o diácono precisa ser um homem, uma mulher de uma palavra só, uma palavra fiel, uma palavra que venha respeitar, uma palavra que venha honrar a Deus. Então, o diácono não pode se dar a esse tipo de procedimento, tá bom? Então, o diácono precisa ter uma língua reta, correta, respeitosa, que honre, que ame ao próximo e que, né, principalmente, honre a Deus, tá? Continuando o texto aí, ó, não dado a muito vinho, né? Olha só, sejamos mais explícitos aqui, que jamais se deem ao vinho. O exercício do seu ofício exige em tudo sobriedade. Estejam sempre atentos às reivindicações do seu ministério. Então, aqui de uma forma bem clara, irmão, jamais o diácono, o cooperador, nenhum obreiro que está debaixo de uma ordenação de Deus pode se envolver, né, com bebida alcoólica ou qualquer tipo de vícios. Então perceba que a palavra de Deus ela é muito cuidadosa. Muitas vezes nós vemos aí péssimos exemplos de obreiros que na igreja tentam passar, né, essa seriedade, mas fora da igreja se corrompem. Há vários tipos de vícios, tá? Então aqui nós até abrimos um pouco mais, nós vamos além da bebida alcoólica, qualquer tipo de vício, irmãos. Vícios, né, de drogas, de álcool, qualquer coisa desse tipo, o diácono jamais poderá se envolver em situações como essa. Por quê? Porque isso vai lhe expor a vergonha, trazer maldição para sua família, para sua própria vida, vai tirar a sua sobriedade, vai tirar a sua, né, capacidade de razão humana como um servo de Deus. Então aqui, Paulo diz, Timóteo, alerta o povo, Timóteo, não seja dado a vinho. Há muitos, mas ele está dizendo há muito vinho, irmãos. Aqui nós colocamos bem claro aqui, ó, seja atento às reivindicações do seu ministério. E quando nós falamos assim, nós não aceitamos nenhum tipo de envolvimento de obreiros, nenhum tipo de vícios que venha denegrir a sua imagem e imacular a honra ao Senhor, tá bom? Não cobiçosos de torpe ganância, olha aí, precisa ser íntegro a meio ao mundo de tantas corrupções, tá? A ganância, também chamada de ganância torpe, é a busca excessiva pelo lucro, de uma forma desleal, desonesta. Então o diácono, a diaconisa, como líderes dentro da igreja, devem ser, né, modelos para onde eles estão inseridos. Bons pagadores, honestos, justos, corretos, não com aquela ganância ruim até o ponto, né, de querer almejar o que não é seu, se levando a tentações malignas, porque o diácono, a diaconisa tem essa função de cuidar das ofertas, retirar as ofertas. Então isso é muito importante na ordenação, na vida de um diácono. O versículo 10 fala sobre provação. Precisamos provar os diáconos, né? Olha o versículo 10, Paulo diz assim, ó, e também estes sejam primeiro provados. Então é importante, isso serve muito mais para a liderança que vai aí indicar obreiros, vai indicar pessoas para ordenação ou diaconato. Eles primeiro precisam ser provados, precisam primeiro servir na igreja, no ministério ao qual vocês pertencem. Então o diácono tem que exercer funções de trabalho, de atividades na igreja primeiro, né? Para ver como que eles vão se portar, como que eles vão se sair nessa função de servir as pessoas na obra de Deus. Isso é bíblico. Então, separar uma pessoa, a ordenação, é prová-la. É esse tempo onde ela vai ali mostrar realmente que ela é digna diante de Deus para servir na obra, né? E depois de serem provados, de servir, se eles se apresentarem irrepreensíveis, aí sim são levados à ordenação. Então a aprovação ela é bíblica, tá bom? Precisam ter um testemunho familiar. Diáconos,
Sejam maridos de uma só mulher, governem bem seus filhos e suas próprias casas. Esse texto aqui não é uma obrigatoriedade para o diácono ser casado ou casada, não. Mas se eles são casados, precisam ter um bom testemunho familiar. Tá? Então, o diácono, se ele tem esposa, que ele seja um bom marido. Se ela tem marido, que ela seja uma boa esposa, que governem bem a sua casa, seus filhos administrem bem. Isso é importante demais. O diácono, a diaconisa precisa dar um bom exemplo. Precisam que as suas casas sejam testemunhos para que eles possam servir, ali debaixo desse bom testemunho que eles dão. Amém? E as funções, a qual nós tanto falamos, tanto comentamos aqui, quais são as funções eclesiásticas, no diaconato? Então, a primeira que nós enxergamos é essa responsabilidade do diácono em relação ao seu pastor, na sua congregação. O diácono, ele é o auxiliar mais direto de que dispõe o pastor, ou pelo menos deveria ser, Na igreja primitiva foram os diáconos constituídos justamente para que os apóstolos mantivessem, afeitos os ofícios de seu ministério, oração à palavra. Então, na igreja primitiva, os diáconos foram ordenados para, em um primeiro momento, um primeiro contato, auxiliar a sua liderança. Infelizmente, estão os diáconos tão absorvidos em pregar, cantar, acham-se tão entretidos em disputar os primeiros lugares que acabam de se esquecer do seu pastor, da sua congregação. Então, um diácono, uma diaconisa fiel, a sua primeira função em serviço é servir a igreja, a comunidade, através das orientações pastorais. Amém? Você não é ungido para sair para fazer o ID. Deus vai te usar para cantar, para pregar. Deus pode fazer isso. Mas a tua primeira prioridade é servir na igreja, na congregação, no ministério, quando for convocado para tal função. Tá bom? O diácono precisa ser fiel, obediente à sua liderança pastoral. Sempre que surgir qualquer demanda, convite, precisa levar primeiramente a sua liderança ao seu pastor. Isso é servir na igreja de uma forma saudável. Então, a primeira responsabilidade é servir na congregação local, no ministério, sempre em obediência à sua liderança pastoral. Tá bom? Em relação ao ministério, nós falamos aqui também, você pertence ao ministério. Você está em uma congregação, debaixo de uma liderança pastoral, mas você pertence a um ministério. Esse ministério vai ter reuniões, vai ter cultos congregacionais, e você também, com humildade, você vai saber que você também vai precisar servir fora da sua congregação, mas de um nível ministerial. Então, você não é diácono apenas na sua congregação, mas você é diácono diante de Deus, do seu ministério. Não pode ser ausente. Mas eu sou diácono só na minha igreja. Eu exerço como diaconisa só na minha congregação. Não, irmãos. Quando você for a uma outra congregação, de repente, no nosso caso, a sede nacional, você também lá vai exercer a sua ordenação ministerial, trabalhar para Deus. Você não vai se esconder, não vai ser ausente, tá bom? Outro ponto importante aí é o diaconato. Serviço durante a celebração da ceia. A ceia, irmãos, é o momento mais solene da igreja cristã. Os diáconos, eles devem estar atentos nesse momento, disponíveis para servir. Por quê? Porque isso é um ato glorioso. Servir no reino de Deus é algo glorioso. E quando nós falamos da ceia, então, irmãos, é um serviço maravilhoso. Cuidado com as vestes e a sua aparência pessoal. Na celebração da ceia, o diácono tem essa responsabilidade de cuidar do ambiente, da preparação, mas principalmente em servir o corpo e sangue de Cristo. De qualquer jeito? Não. O cuidado pessoal,
a aparência pessoal, cabelo, barba, aparência física, as suas roupas. Não estou dizendo que ninguém tem que usar roupa cara, sapato caro, não, mas bem apresentado. O altar de Deus é um lugar santo. A roupa, o terno, a gravata, sempre de uma forma decorosa. As mulheres de roupas brancas, esse simbolismo de pureza, de santificação, os homens ali muito bem trajados. Então isso é importante para o diácono. Se atentar a todas as necessidades da cerimônia, disponível, sempre em vigilância em tudo que está acontecendo. Então, faz parte também das responsabilidades do diácono, né? A coleta das ofertas, isso sempre com muita reverência, respeito durante a coleta, sem brincadeiras, sem palavras, né, pejorativas, de uma forma séria, correta, sempre agradecendo a todos que ofertam na casa de Deus, porque tem que ter vigilância com o dinheiro, vai passar, vocês vão ver os valores entrando, tem que ter muita vigilância e muita seriedade nesse momento, aos protocolos eclesiásticos, ter agilidade, disposição, nunca com comodismo, devagar, sempre alguém mandando, não, sempre com vigilância, com agilidade, disposição. Tá? Outro serviço importante, um que nós conhecemos muito, né? Questão da portaria nas congregações. O porteiro, ele é o que guarda a porta. Ele precisa ser especialmente treinado para vigiar a porta do templo, recepcionar os adoradores de Deus. Então, o porteiro, o diácono, ele tem essa função. Manter a boa ordem na casa de Deus, a portaria ali, estar atento ao que acontece dentro e fora da congregação. Nunca virar as costas, nem para a congregação e nem para o lado externo, sempre na lateral, olhando, atento, conectado com o altar, conectado com o pastor, com a pastora, cuidando da organização, se está tudo arrumado, no devido lugar, tem água, tem copo, como que estão as crianças, estão correndo, não permitir que crianças vão ao banheiro sozinhas, se tem a responsável pelo departamento infantil contribuir para que esse trabalho seja bem realizado. Tudo isso é concernente ao serviço do diaconato. Tá? Então, na portaria, receber os adoradores com alegria, olho no olho, cumprimento, paz do Senhor, alegria no rosto em receber as pessoas que estão chegando na congregação. Então, o diácono precisa estar muito bem preparado. O pastor precisa estar atento se o diácono está, entregando um serviço digno no reino de Deus. Bom? Oração acima de todas as coisas. Ter em mente que a função de porteiro, você estará lidando com pessoas de diferentes temperamentos e índoles. Então, vigilância, cuidado, seriedade. Eu sempre costumo dizer na congregação, se é um homem que está na portaria, um diácono, quando chega um casal na igreja, a primeira pessoa que o diácono cumprimenta é o homem, depois a mulher. Se é o contrário, a diaconisa cumprimenta primeiro a mulher, depois o homem, para que não venha. Você não sabe se algum das pessoas do casal é ciumento ou não, se eles já são da igreja ou não. Então, vigilância, atenção, tá? Se vestir com discrição, com elegância, Já falamos sobre isso, de uma forma íntegra. Um obreiro de Deus, um diácono, uma diaconisa precisa estar muito bem apresentado. Lembre-se, é através do porteiro que a igreja começa a impressionar os visitantes. Então isso é importante, O porteiro que está ali, o diácono, a diaconisa, ter essa consciência. Você como posso dizer assim, é a porta de entrada, é a primeira impressão que vai ficar da igreja. Então olha só como que isso é importante.
já falamos sobre isso. Não virar as costas também já falamos. Auxiliar em tudo a questão da organização da congregação. Ficar atento às crianças, com a rua, com os banheiros, ter um autocontrole. A função do porteiro exige um bom senso, iniciativa, coragem, prudência. Não se esqueça, né? Você é um atalaia de Deus. Enquanto a congregação estiver orando, permaneça de olhos abertos. Vigiar enquanto os outros estão orando é um piedoso exercício. Então, olha só, o diácono, essa responsabilidade, a diaconisa. Então, a igreja está em oração, o altar está em oração, o diácono, a diaconisa com os olhos abertos, vendo tudo que está acontecendo na igreja. Então, tudo isso aí fazem parte. Durante a coleta, verificar se existem pessoas de má fé. Bom, evitar tumulto, sempre ter uma palavra de orientação, se manter atento dentro e fora do recinto, não se distrair, esteja sempre preparado a ajudar pessoas enfermas, deficientes, idosos, principalmente se houver escadas. Então, você está atento ao que está acontecendo lá fora. Chegou um irmão com dificuldade de entrar, ajuda. Tá? Seja diligente, não fique esperando as pessoas chamar, não fique esperando as pessoas convocar você, o pastor avisar, vai lá, não, já de prontidão vai e faça. Amém? Então, de uma forma prática, queremos aí trazer uma orientação aos diáconos, diaconisas. Então, olha só, agora que você é diácono ou diaconisa, não busque ser servido. Você foi chamado para servir a Cristo. A igreja de Cristo é o anjo da igreja de Cristo. O diácono que não vive para servir, não serve para viver as grandes e inefáveis realidades do reino de Deus. Amém? Compartilhe esse material com um diácono, com uma diaconisa. Até aqui nós ministramos algo para a edificação da sua fé. Deus possa te abençoar em Cristo Jesus.